Que a graça e a paz do Senhor seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse momento especial na presença do Senhor. Que a bênção de Deus alcance a cada um em nome de Jesus. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre um texto que está na terceira carta do apóstolo João, versículos 3 e 4, onde nós lemos assim: Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Essa pequena carta, ela tem 4 personagens principais. O primeiro deles é João, o autor, o apóstolo João, discípulo de Jesus, foi quem escreveu essa carta. Depois Gaio, que foi o destinatário a quem João escreveu essa carta. E depois 2 pessoas que são mencionadas na carta. Um deles era Diótrefes e o outro era Demétrio. Então, são 4 personagens que são citados aqui nessa carta. E é interessante porque João, como já um senhor idoso, né, tinha sido discípulo do Senhor Jesus, experiente, conhecedor, ele entendia que era importante enviar cartas, mesmo que fossem curtas, mesmo que não fossem muito intensas, mas mandar cartas para que as pessoas pudessem ser animadas ou então orientadas com respeito a certas questões. E aqui João, ele cita exatamente essa pessoa chamada Diótrefes, que era de fato um líder da igreja, só que era um líder que tinha muitos problemas, porque João diz que este homem gostava de exercer a primazia entre os demais. Ele tinha problemas de não acolher outras pessoas, ele não era uma pessoa receptiva, aberta, que se relacionava bem com as pessoas. Também ele era uma pessoa que não recebia irmãos na igreja. Naquele tempo havia muitos itinerantes pregadores que se moviam de um lado para o outro e que levavam a palavra de Deus, porque o evangelho estava sendo pregado, estava lá no início da igreja, e muitas pessoas se dedicavam a ir a locais, a cidades, a igrejas, para pregar a palavra, para fortalecer a igreja. E esse homem Diótrefes, ele não recebia essas pessoas e ainda proibia outras pessoas de recebê-las, e se o fizessem, inclusive expulsava essas pessoas da igreja. Então esse era um personagem, um líder, né, da igreja, mas um líder totalmente errado, totalmente falho e que quebrava todos os princípios da palavra de Deus. Então João, ele cita este homem pelo nome e alerta a respeito do procedimento que este homem tinha. Mas quando ele se refere a Gaio, ele tem palavras diferentes. Como eu li, fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Então Gaio já era um homem diferente. O testemunho que as pessoas davam a respeito da pessoa dele era que ele era um homem fiel à verdade. E isso era muito importante naqueles dias. E é importante que você, que me ouve, também saiba que quando João escreve essa carta, já estavam entrando nas igrejas certas heresias, certos ensinamentos errados. E especialmente um ensinamento, uma heresia forte, estava se espalhando pelas igrejas. Havia heréticos que estavam ensinando que Jesus não tinha vindo em carne. Eram os gnósticos,
O gnosticismo negava que Jesus tinha sido verdadeiro homem. Eles diziam que Jesus era um éon, um extraterrestre, sei lá, mas não era uma pessoa, né, que havia nascido, que era uma pessoa que tinha sido como qualquer outra pessoa. E por que isso era grave? Porque quando se negava a humanidade de Jesus, automaticamente se estava o quê? Negando a obra que Jesus realizou na cruz. Porque para o pecado da humanidade ser pago, perdoado, era absolutamente necessário que Jesus fosse homem, porque era necessário que o sangue de uma pessoa fosse derramado, uma pessoa inocente, sem pecado, fosse derramado em favor da humanidade. E no momento em que negavam que Jesus era homem, toda a obra da cruz perdia o seu sentido, perdia o seu efeito, perdia os seus resultados. Então você percebe como o diabo levantou essa heresia para roubar um dos pontos principais do cristianismo. A pregação do evangelho era que Jesus havia morrido, né, e que Jesus havia ressuscitado e que por isso os pecados da humanidade haviam sido perdoados e que aquele que cresce, ele se tornaria filho e herdeiro de Deus. Então, Gaio, ele é elogiado, por quê? Porque ele era um homem fiel à verdade. Ele não se havia deixado contaminar por esse ensinamento herético que estava entrando nas igrejas. Agora, qual é a lição que nós precisamos aplicar para a nossa vida hoje? Que se naquele tempo havia heresias entrando na igreja, hoje nós corremos o mesmo risco. E eu diria com muito mais intensidade de nós sermos afetados, contaminados por ensinos equivocados. Pessoas se infiltrando na igreja e ensinando certas coisas, mas que não afinam completamente com o Evangelho, com a palavra de Deus em todos os seus aspectos. Por isso, você que me ouve, você precisa ser uma pessoa extremamente atenta, cuidadosa, para que você não seja confundido. Hoje nós temos uma heresia muito forte chamada hipergraça, que nos diz que finalmente não importa se você peca, se você continua errando, mas finalmente Jesus vai te perdoar e você vai para o céu de qualquer jeito. Não vai. Porque a palavra de Deus tem ensinamentos muito claros a respeito de qual deve ser a nossa postura frente ao pecado e frente aos ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos desafia a uma vida de santidade e de total compromisso com Jesus. Então, é preciso estar atento a ensinos que nos rodeiam e que muitas vezes são distorcidos, sutilmente distorcidos, mas que acabam roubando pontos essenciais da fé e, consequentemente, comprometendo o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos essas ideologias que tentam destruir a família tradicional estabelecida por Deus. Temos sérios problemas com respeito a ensinamentos sobre casamento, a identidade, homem e mulher, coisas que estão entrando na igreja. E se nós não formos pessoas firmados na palavra de Deus, nós podemos ser confundidos e enganados. Por isso João, ele elogia Gaio, porque Gaio era um homem fiel à verdade. Então o grande desafio para você e para mim é, nós temos que ser fiéis à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Lá em João 17 diz, a tua palavra, Deus, é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Pai é a verdade. Nós temos que estar muito bem conectados com esse Deus, com a palavra, para que sejamos iluminados e, consequentemente, não sejamos confundidos quando qualquer tipo de heresia, de repente, nos for comunicado, que imediatamente a luzinha vermelha dentro de nós acenda. O Espírito Santo, ele imediatamente nos sinalize que alguma coisa está errada. E assim nós refutemos, rejeitemos tudo isso e não sejamos afetados por este mal que está se movendo na igreja de uma maneira
extremamente assustadora nesses dias. Então, é uma primeira colocação. João, ele elogia Gaio por causa da sua fidelidade à verdade. Mas João, ele não para aí, João vai adiante. Quando ele fala a respeito de Gaio, ele também elogia a Gaio, dizendo assim, porque você vive de acordo com a verdade. Então ele não apenas era fiel à verdade, mas ele vivia segundo a verdade. Eu quero trazer uma comparação que talvez ajude você a entender. Imagine que eu tenho um pão aqui na minha mão e eu saiba tudo a respeito desse pão. A farinha, o fermento, os carboidratos, enfim, tudo aquilo que este pão pode proporcionar ao meu organismo. Agora, não adianta eu saber tudo sobre esse pão, ele não vai me ajudar na minha vida física se eu não me alimentar desse pão. Eu preciso comê-lo para que então os nutrientes ajam na minha vida e me proporcionem aquilo que o meu organismo precisa. Então, primeiramente, Gaio era fiel à verdade. É o pão, ele sabia a verdade, ele conhecia a verdade, ele era fiel à doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos haviam recebido de Cristo, João era um deles que tinha recebido de Cristo, e João estava discipulando Gaio, estava passando a Gaio exatamente o que ele tinha recebido de Cristo, a verdade. E ele elogia Gaio pelo coração receptivo deste homem, de estar recebendo a palavra e de estar sendo fiel a essa verdade. Mas além de ser fiel, ele também estava vivendo essa verdade. A sua vida era transformada pela palavra de Deus. A verdade, ela estava mudando o caráter de Gaio, porque na medida em que a palavra era lhe ensinada, ele reagia positivamente a essa palavra, ele aplicava essa palavra na sua vida e, consequentemente, a sua vida moral ia sendo transformada, o seu caráter ia sendo transformado, as coisas erradas iam ficando para trás e a vida nova cada vez mais se desenvolvendo nele. E esta é uma segunda lição importante para você e para mim. Então, claro, nós temos que ser fiéis à verdade, mas não devemos ser apenas conhecedores da verdade e pessoas que talvez lutem intelectualmente, com argumentos pela verdade. É um aspecto importante e glória a Deus por aqueles que vivem assim. Mas o segundo aspecto é, você precisa botar em prática a verdade que você tem aprendido. Você precisa viver a verdade no seu dia a dia, porque é a verdade vivida que vai mudar o seu caráter e vai fazer de você cada vez mais a pessoa que Jesus quer que você seja. Então, João, ele fala de Diótrefes, que era também um líder na igreja, mas alguém, meramente, que não era fiel à verdade, e em segundo lugar, alguém que não aplicava a verdade na sua vida. Por isso, João aponta vários erros, vários pecados, várias falhas na vida deste homem. Por quê? Porque ele não estava entendendo, não estava se propondo a viver a verdade. Mas ele elogia Demétrio porque as pessoas davam bom testemunho de Demétrio. Diz assim, até a própria verdade, diz aqui no versículo 12. Por quê? Porque Demétrio também era fiel à verdade e também era um homem que praticava a verdade. Então, João o elogia exatamente por causa dessa sua postura, por causa desse seu estilo de vida que ele vivia no seu dia a dia. Então, essa pequena carta, ela é muito interessante. E no contexto de hoje, mais interessante ainda. Como eu disse, quando João escreveu essa carta, havia heresias entrando na igreja. É claro, quase 2000 anos depois, nós entendemos que a gama de heresias ao nosso redor multiplicou muito mais. E, portanto, se somos pessoas que amamos o Senhor e queremos ser agradáveis aos olhos dele, nós temos que ser pessoas
extremamente zelosas pela verdade. Nós temos que ser pessoas que busquem conhecer a verdade, que mergulhem na palavra para que o Espírito vá clareando a nossa mente e vá nos trazendo entendimento e compreensão, para que nós possamos realmente preservar essa verdade, possamos lutar por essa verdade, que essas verdades elas prevaleçam no contexto da sociedade que nós vivemos hoje. Mas além de nós sermos fiéis à verdade, nós somos desafiados a viver essa verdade cotidianamente. De nós sermos pessoas que vivam isso no seu relacionamento na família, no seu trabalho, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Que a nossa vida seja como um luzeiro que brilha na escuridão pela prática das verdades que o Senhor tem revelado nas Escrituras. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. João elogia um homem porque ele era fiel à verdade e porque ele praticava essa verdade no seu dia a dia. Esse é o desejo do Senhor para você, é o desejo de Deus para mim. Que nós sejamos fiéis à verdade e que nós vivamos esta verdade todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ser testemunhas fiéis de Jesus em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não sei quais as pessoas que estão assistindo, ó Deus, esse vídeo. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Tu conheces cada coração. Pai, a minha oração é que realmente cada um entenda a importância de conhecer a verdade e de ser fiel a essa verdade. Porque a verdade é a revelação do Senhor. A verdade é aquilo que a palavra de Deus nos traz em todos os seus aspectos. Senhor, ajuda verdadeiramente, ó Deus, aqueles que se chamam pelo Teu nome a viver essa verdade no seu dia a dia. Sim, Senhor, a praticarem essa verdade, a serem transformados pela verdade, para poderem refletir essa verdade no meio onde convivem no seu dia a dia. E cada vez mais, sim, eles sejam pessoas que impactem as pessoas ao redor. Que as pessoas vejam que o Senhor é real, que a palavra do Senhor é verdadeira e que realmente quando alguém se submete ao Senhor, a sua vida é transformada completamente pelo Espírito Santo. Pai, eu quero abençoar a cada pessoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só rapidinho nossos avisos. Essa semana, novamente, é a primeira semana do mês. Portanto, no fim de semana nós temos ceia e é sempre um tempo especial quando a igreja se reúne para comungar juntos, para participar do corpo e do sangue do Cordeiro e para serem abençoados da maneira como só o Senhor pode abençoar. Por isso, eu quero incentivar você a participar conosco nesse final de semana. Sexta, nós temos o dia de mobilização. Venha e seja abençoado, em nome de Jesus. Das 9 horas da manhã até as 18 horas, oração e adoração aqui na casa de Deus. Sábado, os jovens se reúnem para o seu tempo na presença do Senhor. É um tempo abençoado. Venha e participe e receba também de Deus para a sua vida. E no domingo, 9 horas da manhã, culto da família com celebração da ceia. 19 horas, culto da família com celebração da ceia. Contamos com a presença de todos nesse final de semana. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família.